Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a regra de 3 composta. Bom, a gente começa da mesma maneira, a gente identifica quais são as grandezas, a diferença aqui é que a gente não vai ter apenas 2 grandezas, tá? Quando a gente está trabalhando com regra de 3 composta, aparecem sempre mais do que 2 grandezas. 2 grandezas simples, mais do que 2, ou 3, ou 4, ou mais do que isso, aí a gente vai trabalhar com a regra de 3 composta. Depois, a gente vai determinar se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais, partindo do mesmo princípio quando a gente estava trabalhando com a regra de 3 simples, tá? Só que quando a gente for verificar aqui se são diretamente ou inversamente proporcionais, a gente não vai comparar as 3 grandezas ou as 4 grandezas ou a quantidade que tiver de grandezas. A gente sempre compara 2 a 2. Eu trouxe 3 exemplos porque tem mais tipos que podem aparecer aqui. Mas eu só trouxe exemplo com 3 grandezas, ok? Então, bora lá. Bom, vamos começar com o nosso primeiro exemplo de regra de 3 composta. Aqui a gente tem a seguinte situação problema. Se para alimentar uma família com 9 pessoas, por 25 dias, são necessários 5 kg de arroz, quantos quilogramas de arroz seriam necessários para alimentar 15 pessoas durante 45 dias? Novamente, eu já destaquei quais são os valores que aparecem nesse enunciado, porque são eles que a gente vai utilizar para o nosso cálculo, mas eu também destaquei as grandezas, tá? Que aparecem em 2 frases aí. Na primeira e na última frase, que é a frase da pergunta. Pessoas, quantidade de pessoas, quantidade de dias e quantidade de arroz. Essas são as nossas grandezas. Partindo disso, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para a regra de 3 simples. Montar a tabela com essas grandezas e com esses valores. O probleminha está aqui do lado para a gente relembrar, né? Coloquei aqui quais são as grandezas e fui preenchendo os números, né? De acordo com o que aparecia no enunciado. 9 pessoas por 25 dias com 5 kg de arroz. Quanto arroz, então coloquei o X aqui na coluna da quantidade de arroz, seriam necessários para alimentar 15 pessoas, então 15 ficou aqui na coluna de pessoas, por 45 dias. Então, tabelinha está montada, aí a gente vai agora para a parte de interpretar as grandezas. Como eu disse, né, na hora de interpretar, a gente não vai olhar para as 3 grandezas juntas, a gente vai fazer a interpretação 2 em 2. Então, eu coloquei aqui quais são as grandezas que a gente vai pegar. A gente vai pegar sempre aquela coluninha que tem o X e vai comparar aquela grandeza com as outras 2, uma de cada vez. Então, primeiro, eu estou comparando aqui, né, a coluna número de pessoas com a quantidade de arroz, que é onde está o X, e depois eu vou comparar número de dias também com a quantidade de arroz, onde está o X. E daí a análise vai ser aquela mesma que a gente estava fazendo para colocar as setinhas, tá? Quem gostou das setinhas que achou fácil. Eu coloquei mais para frente as setinhas. Aqui eu coloquei que as grandezas, quantidade de pessoas e quantidade de arroz, são diretamente proporcionais. Por quê? Quanto mais gente tiver, maior vai ser a quantidade de arroz necessária para alimentar todo mundo. Então, ambas aumentaram diretamente proporcional. Número de dias e quantidade de arroz. Coloquei que também são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Quanto maior for a quantidade de dias, né, para alimentar ali as pessoas, mais arroz você vai precisar. Então, vou comprar comida para um mês, vou precisar de uma quantidade de arroz. Vou comprar comida para 3 meses, vou precisar de mais quantidade de arroz. Então, aumenta a quantidade de dias, tem que aumentar a quantidade de comida também. Beleza? Aí aqui eu já mostrei o cálculo, tá? Aqui eu coloquei a tabelinha, que é o que a gente vai achar bastante aí pela internet, com aquela situação que eu trouxe anteriormente, né? Aumentou a quantidade de pessoas, setinha para cima, aumentou a quantidade de arroz, setinha para cima também. Aqui,
Aumentou a quantidade de dias, setinha para cima. Vai aumentar a quantidade de arroz? Setinha para cima também. Então, a análise é a mesma da regra de 3 simples. Começa com a coluna que não tem o X. Analisa ela primeiro, se aumentou ou se diminuiu. E a partir daí interpreta o problema para identificar se a outra grandeza vai aumentar ou vai diminuir. Aqui, gente, ó, pode variar, tá bom? Não é porque aqui quantidade de arroz a setinha ficou para cima que quando eu for comparar com a outra grandeza, como eu fiz aqui, obrigatoriamente vai ficar para cima. Não tem nada a ver, é a interpretação do problema. Só tomem cuidado quem for pesquisar aí pela internet, porque tem vários raciocínios para estar colocando a setinha. Então, vocês vão encontrar outras coisas aí diferentes do que eu estou passando para vocês, tá? Se achar mais fácil, não tem problema nenhum de usar. O que muda aqui? A gente não vai fazer o X. A gente identificou que são diretamente proporcionais, porque ambas aumentam, né? Tanto aqui nessa comparação como na outra, mas a gente não vai fazer o X aqui. A gente não vai ficar fazendo uma conta para uma tabela e uma conta para outra. Tá? A gente vai fazer uma conta só. Então, aqui eu coloquei a maneira mais simplificada, tá? Eu escrevi as fraçõezinhas conforme aparece na tabela. Então, tô olhando aqui para o então fazemos, que é o jeito mais rápido, tá? Ó, peguei onde está o x, 5 sobre x, escrevi 5 sobre x nessa ordem, o 5 no numerador e o x no denominador. E peguei as outras grandezas e também coloquei as razões aí, que são as frações, né? 9 sobre 15, 9 está para 15, e 25 está para 45. Mas olha a diferença aqui, o que vai aparecer? A gente vai multiplicar essas razões. A gente vai multiplicar essas duas fraçõezinhas. Para depois a gente fazer como a gente fazia anteriormente em regra de 3 simples. Então, aqui é o que está mais diferentão da regra de 3 simples. É essa parte aqui que é muito importante de vocês identificarem para depois a gente começar a fazer os mesmos cálculos, tá? Então, colocar as frações, lembrando de deixar a razãozinha onde está o x sozinha no primeiro membro, e as outras, se a gente tivesse 3 grandezas, 4 grandezas, a gente tem 3, né? Se a gente tivesse 4 grandezas, a gente ia ter 3 fraçõezinhas desse lado que iam se multiplicar. O que é importante? Como as duas aqui comparações deram diretamente proporcional, eu escrevi do jeitinho que está na minha tabela as minhas razões. 9 sobre 15 e 25 sobre 45. Vocês vão perceber mais para frente nos outros exemplos que isso daqui vai mudar, dependendo do tipo de grandeza que aparecer. Aí o que eu fiz? Percebam aqui embaixo ó, que manteve o 5 sobre x, e daí a gente tem agora 225 sobre 675. De onde que vieram esses números? Eu multipliquei as frações. Como que a gente faz multiplicação de fração? Não é o x, cuidado para não confundir. Aquele x que vocês faziam antes, eu falava para não fazer daquele jeito, era para não confundir com regra de 3. Multiplicação de fração é numerador vezes numerador. Então, para chegar aqui no 225, eu fiz 9 vezes 25. Para chegar aqui no denominador igual a 675, eu fiz 15 vezes 45, tá? Faz essa anotaçãozinha aí no caderno, quem já tinha esquecido. E daí, agora sim, a gente vai fazer do mesmo jeito que a regra de 3 simples. Vai multiplicar aqui em cruz, tá? Então, Então, aqui a gente vai fazer o 5 vezes o 675, né? Se tivesse um xzinho aqui, ia estar o 5 vezes o 675, dentro de parênteses. Vou fazer essa multiplicação primeiro e depois eu vou dividir por 225, que é quem está aqui, ó, junto com o x, ok? Deu esses resultados grandes e daí, fazendo a divisão, a gente chegou no 15, que é a resposta do nosso problema que eu coloquei aqui. Precisaremos de 15 quilogramas de arroz para alimentar 15 pessoas por 45 dias, tá bom? Tem mais exemplo para reforçar esse comecinho aqui, mas vocês vão perceber que aqui vai mudar de um exemplo para o outro. Mas como a gente escreve isso, é o mesmo raciocínio. Bora para os outros exemplos. Bom, vamos agora para o nosso segundo exemplo.
o nosso enunciado de agora. Em uma lavoura de soja, 2 máquinas carregam 5 caminhões em 2 horas e meia. Supondo que o rendimento das máquinas mantenha-se nessa lavoura, determine quanto tempo será gasto para que 5 máquinas carreguem 30 caminhões. Bom, aqui eu também já trouxe destacado aí quais são os valores que a gente vai utilizar nos nossos cálculos e quais são as grandezas que aparecem, né? Então, a gente tem ali a quantidade de máquinas, a quantidade de caminhões e o tempo em horas. Agora, vamos para a confecção da nossa tabela com essas informações. Então, o enunciado está aqui do lado, né, para a gente verificar e acompanhar aí a tabelinha montada. Coloca as grandezas e vai preenchendo de acordo que faça sentido com o que está lá no enunciado, né? Então, 2 máquinas carregam 5 caminhões nesse tempo, 2 horas e meia. Aí ele quer saber, né? 5 máquinas carregam 30 caminhões em quanto tempo? Eu não sei o tempo, então aqui apareceu o X. Vamos para a análise dessas grandezas. Lembrando que eu falei que a gente vai pegar sempre a grandeza que tem o X e comparar com as outras grandezas, independente de quantas grandezas a gente tiver numa regra de 3 composta, tá? Então, aqui a gente fez 2 comparações porque a gente tem só 3 grandezas. Se a gente tivesse mais grandezas, a gente ia fazer mais comparações. Então, primeiro comparei número de máquinas e tempo. Então, coloquei aqui que são grandezas inversamente proporcionais, pois quanto maior for o número de máquinas, menor será o tempo necessário para carregar os caminhões. As máquinas carregam os caminhões. Então, se tem mais máquina, vai mais rápido para carregar os caminhões, tá? Aqui a gente considera que a quantidade de caminhão está fixa, não está mudando. Agora a gente vai comparar a quantidade de caminhões e o tempo, tá? Aqui, o que eu coloquei? Olha, são grandezas diretamente proporcionais, pois quanto maior for a quantidade de caminhões, maior será o tempo necessário para carregá-los. Quanto mais caminhão a gente tem, mais tempo a gente vai precisar para carregar todos eles. Então, aqui a gente não vai considerar a quantidade de máquinas, ela está lá, fixa. Então, prestem atenção nisso, que quando a gente estiver comparando 2 grandezas, a grandeza que a gente deixou de fora não vai interferir em nada. Então, a gente não fica pensando, mas a outra grandeza aumentou ou diminuiu. Esquece dela, tá? A gente vai comparar só essas 2. Beleza? Agora, vamos ver o que a gente faz a partir dessa informação. Então, aqui eu já coloquei os cálculos, né? Como que a gente faz e como que a gente enxerga por aí na internet. Coloquei as setinhas. Então, comparando as 2 primeiras grandezas, né? Eu coloquei lá que foram inversamente proporcionais. Olha as setinhas, uma sobe, aumentou e a outra diminuiu, que é a quantidade de máquinas e o tempo, né, para carregar os caminhões. E aqui, comparando o número de caminhões e o tempo, aí as 2 setinhas já estão para cima. Quanto mais caminhões, mais tempo eu preciso para carregá-los. Beleza? Então, em uma parte é diretamente proporcional e na outra é inversamente proporcional. Quando as setinhas estão em lados opostos, né, em direções opostas, é inversamente proporcional. Aí olha aqui no como fazemos, tá? Quando é inversamente proporcional, eu vou ter que pegar uma dessas relações aqui e inverter para depois sim eu fazer a multiplicação. Então percebam que onde está o x, eu só escrevi como fração. Então, é na parte da grandeza tempo. Então, ficou 2,5 sobre x igual. Aí, aqui, a gente tem, né, uma setinha para cima, uma setinha para baixo. É inversamente proporcional. Então, como eu fixei lá a relação, a razãozinha onde está o x, aqui, ao invés de escrever 2 sobre 5, eu inverti. Ficou 5 meios. Por quê? Porque aqui deu inversamente proporcional. Já na outra relação, olha só, tá 5 e depois o 30. Eu mantive 5 sobre 30. Aqui eu não inverti. Por quê? Porque é diretamente proporcional. Então, fazer a setinha ajuda melhor, eu acho, né, a gente visualizar se vai inverter ou se não vai inverter aquela razão, tá bom? E daí fiz isso,
depois que eu escrevi invertido já, aí a gente resolve do mesmo jeito do primeiro exemplo que eu apresentei aqui, tá? Vou multiplicar. Então, coloquei 2,5 sobre x igual a 25 sobre 60. Por que 25? Porque a gente fez 5 vezes 5. Por que 60? Porque a gente fez 2 vezes 30. Multiplicação de fração, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. E daí, já vamos para o cálculo como a gente fez, regra de 3 simples, tá bom? Deixa o x aqui sozinho. Se você fizer aquele multiplicar em cruz aqui, você vai enxergar o que está acontecendo. O 2,5 multiplica primeiro o 60, pega o resultado dessa multiplicação e divide por 25. Foi o que eu fiz, chegando no x igual a 6, que é a resposta do nosso problema. E daí aqui a gente consegue, então, responder que vamos precisar de 6 horas para que 5 máquinas carreguem 30 caminhões. Beleza? Aqui do ladinho tem a explicação mais formal, mais comum de aparecer pela internet, pelos sites e nos livros didáticos também, tá bom? Eu acredito que para vocês seja mais fácil compreender essa primeira que eu passei, mas eu tô tirando dúvida das duas, ok? Não precisa guardar as duas. E vamos agora para o nosso último exemplo de regra de 3 composta. Olha agora esse enunciado. 10 funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia, durante 27 dias, para atender um certo número de pessoas. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e outro se aposentou, o total de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas trabalhando, 1 hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho, será... Olha que questão grande, que questão enorme, tá? Essa daqui eu peguei e caiu até num vestibular. Mas eu já destaquei ali algumas informações, né? Em branco os números e em vermelhinho as grandezas. Percebam que não tem muitos números destacados, por conta da interpretação do problema, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Que é já na hora da gente completar a nossa tabela. Então, o probleminha tá aqui do lado, e agora que a tabela está preenchida, de onde que eu tirei esses outros números que não aparecem no problema, né? O 10, o 8 e o 27, a gente vê, né? 10 funcionários, trabalham 8 horas por dia, horas trabalhadas está aqui, durante 27 dias, tá aqui no total de dias. Cadê o 8? Cadê o 9, né? Aqui ele fala, se um funcionário doente foi afastado. Então, estavam 10 funcionários. Um ficou doente, não tem mais 10 funcionários, agora tem 9, tá? E outro se aposentou. Então, um ficou doente e outro se aposentou. Então, dos 10 funcionários que tinha antes, tá sem 2 funcionários, o doente e o aposentado. Por isso que tem o 8 aqui, tá? Por conta dessa leitura e essa interpretação do problema. De onde que eu coloquei esse 9, né? Olha, aqui até destaquei, ó. 1 hora a mais por dia. Então, antes eles trabalhavam 8 horas, agora ele está falando trabalhar 1 hora a mais. Então, 9 horas por dia. Por isso que está o 9 aqui. E daí o X, que é o que ele quer saber, né? O total de dias. Aqui, ó. Total de dias. Tá bom? Então, pode aparecer também situação problema onde a gente tem que usar mais a nossa habilidade de leitura e de interpretação. E não é leitura e interpretação matemática, não, tá? Leitura e interpretação de um texto. Aquilo que está implícito e aquilo que não está. Aí fiz a análise das grandezas, né? Novamente, peguei lá a coluninha onde aparece o X e comparei com as outras colunas. Comparando as grandezas aqui, número de funcionários e total de dias. Essas grandezas são inversamente proporcionais, pois quanto menor for o número de funcionários, maior será a quantidade de dias que eles vão precisar para atender todo mundo. Se tem menos gente, vamos imaginar que a quantidade de pessoas para serem atendidas não está mudando, é a mesma quantidade. Mas se tem menos gente, vai demorar mais, tá? Para fazer o atendimento, então acaba demorando um pouquinho mais. Então, uma diminui, a outra aumenta. Home office com moto. Agora vamos comparar o total de dias com o número de horas, né, trabalhadas por dia. Também são grandezas inversamente proporcionais.
pois quanto maior for a quantidade de horas trabalhadas, menor será o tempo necessário para atender a todos que precisam. Então, se eu fico lá trabalhando por mais tempo, a ideia é que eu termine mais rápido o meu serviço, tá? Então, uma aumenta, a outra diminui. Então, aqui a gente tem grandezas inversamente proporcionais nas duas comparações. Aqui está a diferença do primeiro, segundo e terceiro exemplo, que é isso que eu estou trazendo. No primeiro exemplo, a gente tinha só grandezas diretamente proporcionais. No segundo exemplo, uma comparação deu inversa e a outra deu direta. E aqui as duas comparações deram inversamente proporcionais. A partir daqui, né, eu trago para vocês as tabelas com as setinhas. Como em ambas deu inversa, então as setinhas têm que estar em sentidos opostos na primeira comparação e na segunda. E daí aqui do lado, o jeito mais simples de resolver isso. Lembra, quando está inversa, a gente faz o que com a fração? Com a razão? A gente inverte, tá? Então, onde está o x, eu deixei fixo. Eu não mexi, tá? Eu acho mais fácil guardar de deixar o x ali fixo, não mexer naquela fraçãozinha. E daí ficou 27 sobre x. Nos dois casos, ó, 27 sobre x. Só vou escrever uma vez. Aí vou para a primeira comparação que eu fiz e tá 10 sobre 8. Como essa comparação deu inversamente proporcional, eu escrevi 8 décimos. Vou para a segunda comparação. Tá 8 e 9. Só que ao invés de escrever 8 nonos, eu escrevi 9 oitavos. Por quê? Porque a segunda comparação também deu inversamente proporcional. E o que eu faço com essas frações aqui depois de inverter? Multiplico. E como que a gente multiplica a fração? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, por isso que ficou aqui, olha, 27 sobre x igual a 72 sobre 80. 8 vezes 9, 72. E 10 vezes 8, 80. Esses cálculos, gente, vão fazendo na calculadora. O foco aqui é vocês pegarem o macete de resolver regra de 3, tanto simples como composta. Lógico, sinalizo. Quem já tem dificuldade nunca vai aprender se só ficar utilizando calculadora, tá bom? Principalmente os alunos que anseiam aí fazer uma ETEC. E daí a gente colocando o xizinho aqui de, agora eu posso multiplicar em cruz? Agora você pode, lembra de como que é a sequência, é só multiplicação e divisão que a gente vai trabalhar. O x eu deixo ele sozinho, multiplico 27 pelo 80, pego o resultado dessa multiplicação e divido por 72, tá bom? Resultado deu 30. Então, aqui a gente tem a resposta do nosso probleminha. Se 8 funcionários estiverem trabalhando 9 horas por dia, eles vão levar 30 dias para atender as pessoas que estão lá, esperando esse atendimento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e compreendido a aula de hoje, conteúdo novo. Sim, é um pouco difícil, mas não é impossível de aprender. Assista quantas vezes for necessário e, se precisar, me chama que eu tô aqui para te ajudar. Beijos e até a próxima aula.